muito edificante. E também comunicar que na próxima sexta-feira, dia 31, nós teremos aqui na igreja o culto que chamamos de culto da virada, por ser então o último do ano, e iniciaremos o culto às 22 horas. Haverá comunicações importantes para a igreja sobre a nova caminhada da igreja. Também será no final o momento de empossarmos todos aqueles que foram nomeados ou eleitos para o exercício de 2022. E já digo de antemão, se você não tem o seu nome lá, mas quer trabalhar, por favor, nos procure. Com certeza será muito bem-vindo. Cada um tem o seu papel no exercício do reino de Deus e no reino de Deus. Abramos nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Não tratarei especificamente ainda do Natal, por ter sido ontem, mas à noite falaremos mais sobre o Natal, para a gente fechar esse assunto aí relacionado ao Natal, né? Mas hoje falaremos sobre escolhas na escola dominical. Fique bem à vontade para participar, contribuir, perguntar, fique bem à vontade. Mateus 6, 19 a 21, nós lemos: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Na convicção da iluminação e direção do Espírito Santo, falaremos então sobre o tema: faça a escolha certa. Claro, a nossa vida ela é formada de escolhas. Nós escolhemos durante todos os dias da nossa vida, e sempre fazemos escolhas que são acertadas, às vezes acertadas e às vezes erradas. E nós precisamos ter então a habilidade para sabermos que enquanto estamos aqui com vida, podemos refazer ou consertar aquelas decisões que foram equivocadas e trazer para a decisão acertada. Nós temos a palavra de Deus que nos orienta a respeito das decisões. O Salmo 25, 12 diz que ao homem que teme ao Senhor, Ele o ensinará as decisões que devem tomar, ou o caminho que deve seguir. O Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós encontramos também a respeito do direcionamento aqui nesse texto para as escolhas certas. Infelizmente, nós estamos inseridos numa sociedade consumista e às vezes eu olho para a nossa vida como igreja do Senhor e vejo muito mais uma preocupação material, física, social, do que realmente uma preocupação primária, em primeiro lugar, de assumir uma posição espiritual. É só olhar, por exemplo, a questão das decisões que nós tomamos com respeito ao casamento. Tornou-se hoje muito comum a frase: se não está feliz, separe-se, Deus não quer ninguém infeliz. Arrume outro, arruma outra. Com pouquíssimas exceções, no caso Jesus dá uma, Paulo dá outra, claro, inspirado também. A única maneira de um novo casamento seria a morte, porque escrito está: o que Deus uniu não separe o homem.
mas há uma exceção para a parte fiel quando há adultério, e a parte que se converteu e a outra parte não aceitando a conversão vai embora. Então, neste caso, Jesus disse que a parte fiel está livre e Paulo disse que a parte fiel, crente, está desobrigada do casamento. Mas são escolhas que você não pode. Eu escolhi casar-me, casei-me, não deu certo, vou separar. Não, escolheu casar. E tem uma coisa, Deus nunca lhe engana. Quando namoramos, nós sabemos quem é a outra pessoa. Podemos até fechar os olhos, mas sabemos quem é a outra pessoa. Mas Deus não quer ninguém infeliz. Essa palavra é verdadeira? Sim. Então, transforme a sua vida conjugal em felicidade. Porque se você casou, diz Jesus, você precisa ser fiel até a morte. Isto é uma escolha tomada uma vez só e tem que ser mantida a vida inteira. Outras escolhas não. Outras escolhas você erra. E até mesmo quando você erra no casamento, no sentido de tomar uma decisão contrária à vontade de Deus, você pode corrigir com arrependimento. Mas a vida nossa deve ser mantida dentro do padrão da palavra de Deus. E eu queria então trabalhar aqui algumas afirmações importantes aqui. O nosso texto tem 3 versículos. Nós temos no versículo 19 uma afirmação positiva com uma explicação negativa, uma afirmação negativa com explicação. Nós temos no versículo 20 uma afirmação positiva com explicação. E temos no versículo 21 uma conclusão do que ele tratou nos 2 primeiros versículos, 19 e 20. Então vamos para algumas afirmações importantes e que nos ensinam muito. A primeira é que as riquezas da terra não oferecem segurança, então escolha o certo. Olha só o que ele diz no versículo 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. É uma ordem na negativa. Será que Jesus está aqui proibindo a pessoa de ter dinheiro, de ser uma pessoa rica? Será que ele está tratando então para afirmar que todo filho de Deus deveria abrir mão de tudo e se tornar uma pessoa pobre? É isso que ele está dizendo? Não, ele não está dizendo isso. Até porque Abraão foi um homem muito rico e um homem chamado amigo de Deus. Jó foi um homem muito rico e também foi classificado pelo próprio Deus como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do Baal. Nós temos reis que receberam riquezas, como Salomão, porque não pediu riqueza, pediu sabedoria. E Deus lhe disse: porque não pediste poder e riqueza, darei a sabedoria, mas também darei a você o sucesso e a riqueza. A questão não é o que você tem, mas a questão é quando você se preocupa em buscar aquilo. E eu gostei muito dessa tradução que nós temos aqui: não acumuleis. Dá uma ideia, fica mais forte do que simplesmente ajuntar. Acumular dá uma ideia de que algo que era para ser feito ontem, que eu não fiz, então acumulou como tarefa para hoje também. Aí eu não faço hoje, acumula-se de ontem, de hoje para amanhã, e assim vai acumulando. Qual é aqui o objetivo de Jesus? É quando eu pego e priorizo guardar os bens materiais e começo então a produzir para mim algo que vai encher a minha conta bancária. A minha preocupação é a minha conta bancária cheia e sempre cheia. É o enriquecimento, não importa o que o outro esteja passando, não importa o reino de Deus, desde que eu tenha muito dinheiro guardado. Ainda que eu não consiga gastar esse dinheiro,
eu preciso ter esse dinheiro guardado. Qual a razão de ser do seu salário, daquilo que você recebe? Não disse Jesus que é o seu sustento? Logo após aqui, ele vai trabalhar no capítulo 20, no versículo 6, capítulo 6, a partir do 25, ele vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma, eu trato do passarinho, vou tratar de vocês também. Deus não estabeleceu aqui nenhum princípio de um ajuntamento para guardar para mim mesmo. Então, se eu recebo mais um pouco do necessário, não seria para ser usado no reino de Deus? Por isso, não pense em ficar guardando, não coloque ali a sua prioridade. A igreja está muito parecida com a visão dos inimigos de Deus. Os crentes, muitas vezes, se preocupam muito mais em emprego, trabalhar, guardar, preparar os filhos para que eles sejam bem vistos, a roupa impecável, um corte de cabelo impecável, exercícios, saúde. Então a nossa preocupação tem girado em torno das coisas materiais. Nós temos nos preocupado muito mais em uma formação familiar tão boa que a nossa família vai ser destacada na sociedade. E ele diz: não acumuleis para vós outros essas riquezas, seja financeira, seja a ideia de agrupamento, de aprovação dessa sociedade corrompida. E ele explica por quê. Olha só o que ele diz: não acumuleis para vós outros tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Ele está dizendo que não coloque o seu coração em coisas que são passageiras. E eu até escrevi aqui num contexto de apontar para... São coisas que não têm vida em si. Por exemplo, você compra uma roupa caríssima e guarda a sua roupa caríssima para usar numa festividade. Só que você não sabe que tem uma traça no seu guarda-roupa e com apenas alguns minutos essa traça estraga a sua roupa caríssima. Quantas pessoas aqui já ouviram, eu já ouvi dizer isso como fato, de alguém que, bem idoso, quando ele morreu, descobriram dentro do seu colchão dinheiros, e muito dinheiro, que já tinha perdido o valor pela mudança, por exemplo, de conto de réis para, que eu não sei, que não é do meu tempo, então não sei o que significa, mas para cruzeiro para cruzado novo, para o RV, para sei lá mais o que. Estamos hoje no real, acho que é real hoje, né? Acho que é real. Perderam, porque dinheiro não dá segurança. Aí você diz assim: não, mas eu faço academia, jogo futebol, faço bicicleta, porque o meu corpo, minha saúde tem que ser perfeita. Tem pessoas aí fazendo exercício e morrendo. Isso vai dizer para você não fazer exercício? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não dá segurança, você não sabe o dia da sua morte. As coisas deste mundo são passageiras. Aí você vai lá, você tem muito dinheiro, você vai lá e compra um carrão do ano, o último modelo.
dentro de poucos anos aquele modelo fica ultrapassado. Porque tudo é passageiro. É isso que Jesus está dizendo. A sua preocupação não deve estar aqui. Não significa que você não deva trabalhar, não deva planejar, não deva guardar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo quando você coloca aqui o seu coração. Então ele disse, não façam isso. É a afirmação negativa com a explicação da instabilidade. Os crentes precisam aprender com Jesus. Dá uma olhadinha em Lucas, capítulo 10. Versículos 41 e 42. Lucas 10, 41 a 42. Jesus responde a Marta sobre a sua irmã Maria. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Olha o contraste. Te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Tendo com que nos vestir e comer, estejamos felizes, disse o apóstolo Paulo. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa, melhor parte, e essa não lhe será tirada. Escolhas. Às vezes eu vejo as mulheres agitadas para arrumar a casa, cansadas, dizendo assim, eu tenho que faxinar, e eu pergunto para minha esposa, escuta, quem mora aqui na casa? Você e eu. Quem manda aqui na casa é o Senhor Jesus, mas quem administra a limpeza é ela. Você pode fazer a faxina num outro dia. Basta querer. Às vezes um momento seu de devocional faz toda a diferença. Escolha não labutar, acumular e se entregar às coisas daqui e de agora. Versículo 19. O versículo 20 tem agora uma afirmação positiva. As riquezas do céu são eternas e por isso seguras. Olha o que ele diz. Eu gosto muito, uso muito, né, a conjunção. Essa conjunção no nosso português, ela é maravilhosa, né? Ele diz assim, não acumule para vós outros tesouros sobre a terra, mas, ao contrário disso, ajuntem para vós outros tesouros no céu. Então aqui ele aponta para agora, ele corrige, não faça isso, mas ele aponta o certo, faça isso. O quê? Ajuntar tesouros no céu. Como nós ajuntamos tesouro no céu? Será que é abandonando a vida da terra, criando um mosteiro e indo todo mundo para lá, todo mundo vestir bata e todo mundo não só relacionar? Não é isto. Como investir no céu? Como ajuntar tesouros no céu? Depois ele diz, por que fazer isto? Mas quando ele vai dizer a respeito de acumular os tesouros no céu, nós temos algo muito importante que distancia imensamente os princípios do céu dos valores da terra. Quem aqui já viu, conhece ou já ouviu falar
de alguém que segurou, trabalhou, economizou, organizou uma fazenda ou uma empresa e de repente ele morre e dentro de pouco tempo os filhos vão lá e jogam tudo para fora. Não é verdade? Porque onde tira e não põe, acaba. Só que o princípio do reino de Deus é diferente. Ele diz: ajuntai para vós outros. Mas de que forma eu ajunto? Vamos lá para Lucas 10. Hoje nós estamos usando bastante o Lucas 10. Versículos 27. A isto, Lucas 10, 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Trocando em miúdos, Deus manda, eu obedeço contentemente, porque eu amo a Deus sobre mim mesmo. Segundo, não tem como amar o meu próximo como a mim mesmo se eu não estou disposto a interagir com ele. E aí é que entra a grandeza, porque quando você está no reino de Deus, e o princípio do reino de Deus é: quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você ama, mais amor você tem. Quanto mais você perdoa, mais perdão você tem. Quanto mais você serve, mais você se torna um servo contente na presença de Deus. Vamos juntos com isso aqui para a epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Versículo 6 em diante. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. O que significa isso? É que se Deus lhe deu um aumento de salário, que você pode viver com menos do que você recebe, e se você usar esse salário para abençoar vidas, para investir no reino de Deus, Deus multiplicará para que você continue multiplicando o seu serviço. É promessa. Existe aí um evangelho pregado que é: se você der uma oferta de sacrifício para a igreja, Deus vai... Não, isso não. Mas que é real e é promessa, que se você usa aquilo que Ele dá para abençoar vidas, Deus lhe concede mais para que você abençoe mais vidas? Sim. Mas o princípio tem que fazer isso com liberalidade, que é uma das listas dos dons espirituais, que algumas pessoas não sabem que também aquele que tem também o dom da contribuição. Romanos capítulo 12. Aquele que contribui, faça
com liberalidade, ou Deus ama a quem dá com alegria. Enquanto no mundo, na terra, você não pode distribuir, porque senão você não acumula, e aí fica por conta da traça, da ferrugem e do ladrão, propícios a isso. Ainda tem outra questão, você morre e fica tudo. Quem vai aproveitar talvez seja quem não trabalhou. É isso que Jesus falou naquela parábola. Aquele homem que disse: tenho muito, minha fazenda está produzindo muito, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e vou me aposentar e dizer: olha, agora eu posso comer, ó alma, bebe, arregala-te, vai curtir. Aí a resposta para ele é: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, quem vai se beneficiar disso? Talvez seja alguém que não trabalhou, talvez seja alguém que não se importa, nem com você, nem com ninguém. Mas no céu é diferente. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você oferece, mais o Senhor lhe concede. Esta é a bênção. E tem uma coisa, lá, ou esses princípios celestiais, ninguém pode lhe tirar. Ninguém. Porque a riqueza espiritual é um estado. A riqueza espiritual não é um banco que você vai guardando lá aquilo que você vai recebendo, mas é um estado do coração, é uma alegria incontável, indizível, que não pode ser derrotada pelas adversidades da vida. Por que o registro de Paulo e Silas na prisão não diz: e todos os presos com alegria cantavam louvores ao Senhor, mas diz somente Paulo e Silas? Porque os outros certamente estavam chorosos, murmurando, reclamando: essa comida está azeda, porque esse governo não olha para nós, esse desgoverno desgovernado, e aí por diante. Enquanto Paulo e Silas, que estavam ali injustamente, diz: vou louvar ao meu Senhor, porque nada neste mundo, nem traça, nem ferrugem corrói, nem ladrão pode escavar e roubar a sua riqueza espiritual. Paulo traduz isto em Efésios 5,18, quando ele diz assim: e não encham o seu estômago, mente e coração de vinho. Encham o seu coração, a sua mente, a sua alma do Espírito. Porque este estado ninguém pode tirar. Olha, conta-se a história, que eu já contei várias vezes, mas por favor, sejam fortes, me ouçam mais uma vez, daquele missionário que foi apanhado, foi preso, e disseram o seguinte: se você não negar Jesus, será preso. Ele não negou, prenderam aquele moço. E lá dentro, ele começou a pregar o evangelho, não só para os presos, mas para o carcereiro. E eles falaram para ele: se você não parar de pregar o evangelho, nós vamos cortar a sua língua. Ele não parou, cortaram a sua língua. E ele começou a escrever mensagens evangelísticas, e falaram para ele: se você não parar, nós vamos cortar a sua mão. Cortaram a sua mão. Ele desenvolveu a esquerda, cortaram a esquerda. Desenvolveu escrever com o pé, cortaram a do pé. Agora ele não tinha mais as mãos, os pés e nem a língua. E ele estava abatido fisicamente. E o carcereiro começou a olhar para ele, dizendo assim: pare de olhar para mim. Pare de olhar para mim, senão eu furo os seus olhos. Ninguém pode tirar a riqueza espiritual. Ninguém pode tirar aquilo que você tem no Senhor.
Aquele homem foi executado, mas não tiraram dele o Espírito Santo, não tiraram dele a alegria de Deus na vida. É isto que encoraja a igreja. Por isso, não se preocupe tanto com a riqueza desse mundo. Faça só o necessário. Agora invista muito na preparação da sua família para os bens espirituais. Eu quero lhe convidar a pensar agora um pouquinho. Olhe, chegando em casa, some tudo que você ganhou até hoje e olhe em que e quanto você gastou ou investiu. Olhe também o seu tempo, quanto de tempo você teve, quanto tempo você gastou no investimento e em que você investiu. Às vezes vejo, crentes e não crentes reclamando, o arroz está caro, isso aqui está caro, mas de repente o não crente vai lá e passa o final de semana inteiro bebendo bebidas caras e não reclamam. Às vezes nós reclamamos do preço de um congresso em que você ou seu cônjuge ou seu filho ou filhos estará sendo instruído na palavra de Deus e somos capazes de gastar o mesmo valor em pouco tempo numa lanchonete. Às vezes achamos que um livro escrito por alguém sério na palavra de Deus é caro e nós assinamos revistas, jornais. Qual tem sido o seu investimento? Você tem acumulado riquezas na terra ou você tem acumulado riquezas no céu? E aí então vem Lucas de novo, 6:46. E esse é um alerta muito grande para nós. Lucas 6:46. Por que me chamais Senhor, Senhor? E gostam mais das coisas desse mundo. Gostam mais de tatuagem, gostam mais de modinhas, gostam mais de parecer com aquele ímpio, gostam mais de parecer com aquela banda tal que não louva a Deus, gosta mais. Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazer o que eu vos mando? O coração está muito mais para este mundo do que para o meu reino. É isso que está falando. Não tem prazer nos mandamentos, não tem prazer em obedecer o Senhor. Onde está o teu coração? Na terra? No céu? O que o seu coração mais estima? Qual lugar o seu coração anseia mais por estar? Numa festinha, onde o assunto não são assuntos que condizem com a vontade de Deus. Aquilo que está sendo distribuído são coisas que vão alterar o seu juízo e que a Bíblia diz para você não usar tais coisas com moderação, não embriagar-se. Onde as palavras vão ser palavrões, chocarrices, piadas, ou no local onde a palavra é aberta, as grandezas de Deus são lembradas, louvores são cantados, orações são feitas. Quando você olha e diz, meu irmão está meio triste hoje, aí o irmão diz, vamos orar junto aqui. O que você mais estima? E aí então vem a conclusão, que é o terceiro versículo lido, no caso aqui o versículo 21 de Mateus 6. Porque onde está
o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A prioridade do investimento revela quem é o Senhor do seu coração. Vou repetir. A prioridade do investimento revela quem é o Senhor do seu coração. Onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Jesus disse que só tem 2 lugares: no céu ou na terra. Se a sua prioridade é a terra, seu coração está na terra. A terra simbolizando as forças contrárias a Deus, passageiras, isso domina o seu coração. No céu, as coisas eternas, seguras, dominam o seu coração. Aqui coração é usado para referir-se ao núcleo do ser envolvendo as emoções, a razão, vontade, a vontade de uma pessoa. Isso é muito sério. É por isso que ele perguntou: por que vocês me chamam de Senhor, mas não me obedecem? E é isso que tem me preocupado, que nós estamos caminhando numa direção bastante distante do reino de Deus. Vamos pensar um pouquinho no Natal? Eu não quero entrar no mérito de que não é 25, porque festa pagã. Não, nada disso. Até porque na nossa cultura a maioria nem sabe que existe festa pagã lá no quarto século. Ninguém sabe disso. Nós sabemos que realmente a questão é relacionada a Jesus. Nós sabemos disso. Principalmente a igreja sabe disso. Agora, deixa eu lhe perguntar: será que a nossa ação está coerente com aquilo que nós professamos sobre o Natal? É pecado você distribuir presentes do Natal? Não, não creio. Não estou dizendo isso não. É pecado você receber presente? Não, também não. Não vejo isso não. Eu estou dizendo no sentido de que até mesmo no meio cristão, às vezes Jesus é o menos lembrado, é o menos falado nas nossas festas natalinas. A ceia deliciosa, a comunhão. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós. Será que realmente Jesus tem sido o Senhor do Natal? Ou nós temos visto o Natal apenas como aquela beleza do nascimento de um bebê? Que coisa linda, olha só que bebê lindo que estava na manjedoura. Natal, irmãos, não é nascimento. Quando se comemora o Natal, não se comemora o nascimento de Jesus. Comemora nascimento, comemora ministério, comemora a morte, comemora a ressurreição de Jesus, comemora a transformação operada em nosso coração. Natal não é um marco do cumprimento da promessa, e não um período para nos alegrarmos, sairmos de férias ou no feriado, irmos para algum lugar e descansarmos. Não. Deveria ser um momento de reflexão, de alegria, mas também de tristeza. De tristeza por saber como era o meu coração. De alegria por saber como o Senhor agiu por nós. De tristeza por saber que ainda agora, há problemas no nosso coração. De alegria por saber que Ele cumpriu cabalmente e as nossas falhas não são suficientes para nos lançar no inferno,
porque quem está em Jesus está seguro. Quem é o Senhor do seu coração? Em que você tem investido mais? O que tem dominado a sua vida? Não cabe ao pastor dizer assim, você está mais ou menos. Jesus deixou para você o parâmetro, e o parâmetro é coisas do céu e coisas da terra. Avalie o seu investimento. Avalie o seu investimento. Às vezes a gente fica feliz, e é mesmo, ver alguém que vai fazer um curso lá com seus 80 anos, né? O fulano formou em medicina com 80 anos. Tá, parabéns, ok. Mas nós nos alegramos mais e gostamos mais de vê-lo formar em medicina aos 80 do que ver alguém que quer dedicar a sua vida a Jesus completamente. Às vezes nos alegram mais as coisas da terra do que as coisas do céu. E aí eu repito aquela pergunta: se você tivesse algo muito bom para receber em junho de 2022, vamos pensar que de repente aqui chegue um mega empresário e diz assim: todos vocês que estão aqui nesse templo hoje, e você que está me ouvindo e vendo aí de sua casa ou de onde você estiver na transmissão, para você eu darei um emprego vitalício no valor de inicialmente R$20 mil mensais, para começar em junho. Você terá um salário de 20 mil e fará pouca coisa, fica tranquilo, a gente já tem tudo sob controle, sob domínio. Todos nós ficaríamos felizes? Claro, até o pastor da igreja ficaria feliz. Eu poderia pastorear e a igreja poderia usar aquilo que tem para mais missões. Sim. Mas de repente, isso não vai acontecer, porque ninguém sabe o momento, mas falasse assim, mas só que é o seguinte, Jesus vai voltar semana que vem. Qual seria a minha atitude? Senhor, espera um pouquinho, volta 2025, deixa a gente aproveitar o junho de 2022 até 2025, para a gente curtir um pouquinho de dinheiro, porque afinal, trabalhamos até agora. Casamento, apaixonados. Ou gravidez para chegar. Não, Senhor, deixa eu curtir meu filho primeiro. Não, Senhor, deixa eu casar primeiro. O que nós temos colocado em primeiro lugar na nossa vida? O que nós temos colocado em primeiro lugar? O que tem sido Senhor da nossa vida? O que tem sido Senhor da nossa vida? Diante disto, já parto para o encerramento. E quero compartilhar algumas afirmações. Primeiro, existem apenas 2 lugares de investimento da alma: as coisas materiais, totalmente sem segurança, e as coisas espirituais, com total garantia. Todo investimento terreno promove prazeres temporários, mas também contínuas frustrações. O investimento celestial fundamenta a felicidade aqui e agora, até mesmo nas adversidades, com garantia eternas, porque nada nem ninguém pode tirar a espiritualidade, a eleição, a salvação de uma pessoa. Devemos avaliar em que gastamos mais esforços, porque daí saberemos quem governa o nosso coração, quem é o Senhor do seu coração.
as coisas do céu ou da terra? Onde está o teu coração? Este é a última escola dominical de 2021. E depois de um sermão desse, eu olho e vejo que eu não fui tão crente como deveria ter sido. Vejo que muitas vezes nos gastamos muito mais em coisas materiais. Investimos muito mais nas coisas materiais. E às vezes nós não somos como os passarinhos. Damares e eu passamos um Natal maravilhoso juntos. Nós passamos com um grupo bem grande de pessoas, né? Com a mãe do William, com a sogra da Natália, com a filha do seu Itabaiano, com a nora do meu pai, com a minha esposa, ou seja, só eu e ela, né? E ontem à tarde falei assim, vamos dar uma ali na frente, vamos ali perto do estádio ali, sentar ali, e já estava assim, ainda de dia, né? Mas os passarinhos já estavam chegando para dormir naquelas árvores ali. E agora eu começo a lembrar disso. Eles não têm uma despensa. Eles não fizeram a compra do mês. Deus não deu uma revelação especial numa noite de sono em que sonharam com um estaleiro lotado de coisas. Eles apenas vivem. E o Senhor, no outro dia, coloca em locais diferentes a sustentação de cada um. E Jesus disse que você e eu somos mais importantes do que os passarinhos. Pare de gastar toda a sua vida querendo acumular coisas aqui. Trabalhe o suficiente, com fidelidade, com coragem, mas invista, acumule, ajunte coisas no céu. Com certeza, você será feliz aqui e agora, apesar de não poder andar talvez no carro que o outro vai andar, não morar numa casa como o outro morará. Talvez, quem sabe, até mesmo não terá a mesma saúde que o outro tem. A sua conta bancária, possivelmente você trabalhará colocando para cobrir. Mas uma coisa você terá, é que o outro que não tem Jesus, ele segurou com muito medo até ajuntar. E depois que ele ajuntou, ele segurará com muito medo para não perder. Mas você, a riqueza que você adquiriu, você sabe que ninguém poderá tirar. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Deus abençoe a sua vida. Que 2022 seja um ano de enriquecimento, de prosperidade. Que Deus abra as janelas do céu e inunde o seu coração de fome dele. De fome dele. E que você expresse ao Senhor como o salmista Davi no Salmo 63. Que 2022 seja para você como foi para Davi quando ele compôs esse Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Que você tenha fome de Deus. Eu não sei cantar, mas dá para cantar esse cântico que acabou sendo projetado aqui através da transmissão. Lá está o meu tesouro. Alguém me ajuda aí, por gentileza?